Olá, paz do Senhor a todos, Deus abençoe nesse dia, esse dia maravilhoso, que essa sexta-feira abençoada no Senhor, onde nós estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. E graças a Deus, mais um dia estamos na presença dEle, louvando e bendizendo o seu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa força, aquele que nos sustenta com a sua destra fiel. A você que faz parte dessa família, palavra que salva, Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira abençoada no Senhor. E você que está nos assistindo pela primeira vez, assistindo nosso vídeo aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser fazer parte dessa família, as portas estão abertas. Você com certeza será abraçado por todos, tá bom? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 24, verso 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu quero falar um pouco sobre olhar e pensamento, tá? E eu vou me utilizar de uma outra passagem que está lá em Mateus, que é a passagem de Pedro, quando ele está, o Pedro e os discípulos, quando ele está no barco e vê Jesus andando sobre as águas, né? A história conta que eles estavam no meio do mar ali, em meio a toda aquela situação em volta, né? E Jesus vinha caminhando sobre as águas. E Pedro avistou a Jesus e disse, Jesus disse assim, ele perguntou, aliás, Pedro perguntou, quem é? Jesus disse, sou eu, Pedro, fique tranquilo que sou eu que estou aqui. E Pedro disse, se és tu, então deixa eu ir ter convosco. E Jesus disse, pode vir, Pedro, venha. E Jesus começou a caminhar. Num determinado momento, Pedro tirou o foco de Jesus e Jesus chamou a mão e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste, né? Então vamos examinar um pouquinho essa questão do olhar e do pensamento para a gente entender, tentar tirar um proveito para as nossas vidas nos dias de hoje, né? Porque a palavra ela sempre traz esse ensinamento e ela está sempre atualizada, condizente com a nossa vida a cada dia. Então, olha só, quando Pedro olha para Jesus, né, ele pensa que é um fantasma. Então, olha só, o olhar dele foi para Jesus. O pensamento, né? Quando a gente olha, a gente configura um pensamento. Então, o pensamento era de um fantasma. Então, assim, Pedro recebe o estímulo externo, que através do sentido, da visão que ele está visualizando Jesus, esse sentido ele vai para a mente, vai para o corpo e é processado no cérebro e dá uma imagem, né? Uma imagem. E ele vê o quê? Ele vê um fantasma. A identificação dele é um fantasma. Então, olhou, vê um fantasma, o sentimento, o pensamento é de um fantasma. Isso traz para ele uma fobia, né? Ele traz para ele um medo exacerbado, porque não era só ele, mas todos estavam com medo. Mas a figura aqui é Pedro. Então, um medo exacerbado, né? Quando Jesus diz assim, sou eu, Pedro, né? E aí ele olha e vê que não é um fantasma. Então, a primeira percepção que ele tinha e o primeiro pensar é que Jesus era um fantasma. E aí ele teve medo. Quando Jesus diz, sou eu, Pedro, aí Pedro pensa, né, olhou de novo, né, já com essa outra perspectiva, que é a resposta de Jesus, e Pedro diz assim, se é tu, ou se és tu, deixa eu ir ter convosco, deixa eu ir até você. E Jesus disse, vem Pedro, pode vir. Então, Pedro olha novamente, vê que é Jesus, o pensamento muda. É um pensamento de ousadia. Não é mais um pensamento de fobia, é um pensamento de ousadia. Tanto que ele ficou tão ousado que ele disse assim, então eu vou contigo aí, deixa eu ir aí, vem. E ele começa a caminhar, né? Então, quando ele olha para Jesus e vê um fantasma, ele pensa medroso, ele pensa fobia. Quando ele olha para Jesus e vê que é Jesus, ousadia, coragem,
né? Aí acontece a segunda parte, que é o que ele está indo, caminhando para Jesus, olhando para Jesus, né? E num determinado momento ele tira o foco de Jesus e coloca o foco no vento, né? No vento. E aí o que acontece? O foco não é mais Jesus, então não é mais ousadia nem coragem. Ele coloca o foco no vento. O vento, ele olha o vento e dá um pensamento ao vento, né? Pensamento é vento forte. Vento é forte, né? Causa o quê? Fobia novamente. Porque o vento foi qualificado no pensamento como algo forte, algo aterrorizador, né? Então ele começa a sucumbir. Por quê? Pensamento, olhar, vento, olhou para o vento, qualificou esse vento como forte, a consequência é fobia, medo, apavoramento novamente. E ele pede socorro de Jesus. Jesus vai lá, estende a mão e pega em Pedro, né, e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Então, assim, Jesus também tem o olhar, né, olhar para Jesus agora. Jesus olha para Pedro, né, e qualifica a fé de Pedro, né? Você tem pouca fé, porque tirou os olhos de mim e colocou no vento. Quando você olhou para o vento e qualificou o vento como forte, você é fraco. Quando você olha para mim, volta a olhar para mim, né? Aí seu pensamento muda, a ousadia, a coragem, a destreza, né? Ela volta. E assim, amados, é a nossa vida, né? Então Jesus nos ensina o seguinte: o foco nele nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá disposição, nos dá luta para vencer, né? Nos dá essa intrepidez. E aí vem o versículo que diz: se você se mostrar frouxo na hora da angústia, né? O que vai acontecer? Fobia, medo, aterrorização. Se você se mostrar forte, né? Você vai vencer. E o forte é justamente olhar para Jesus. Olhar para Jesus é que vai me dar força, coragem, ousadia. Se eu tirar o foco de Jesus, eu vou ficar fraco e fóbico, medroso, né? Fobia nesse sentido de medo. Eu vou ter medo, eu vou sucumbir, eu não vou prevalecer, né? Então, assim, talvez hoje, sexta-feira, você esteja diante de uma situação assim, que tenha que tomar uma decisão, que tenha que falar algo com alguém, que tenha que resolver uma situação, que são N situações que podem acontecer conosco, né? Mas Jesus disse: olha, se você olhar para mim, você vai ser corajoso, intrépido e ousado. E aí você vai adiante, você vai chegar, né, até lá, você vai conseguir, né? Mas se você tirar o foco, e o foco seja para onde você colocar, você vai qualificar esse foco e vai te dar medo, vai te dar fobia, você vai recuar. O teu pensamento vai ser um pensamento de um derrotado, o pensamento de um inferior, um pensamento de alguém que nunca pode, tá? E aí entra uma outra coisa. O diabo, ele joga na tua mente pensamentos exatamente assim, de que você não vai conseguir, de que você não vai chegar, de que você não vai conseguir alcançar seu objetivo, porque te tirar do foco. Então, o teu foco é o teu alvo, que é Cristo, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos confiar no Senhor, né? Confiar, porque o mais, aliás, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a Bíblia começa assim: primeiro você tem que entregar, confiar. A tua fé não pode ser
pequena, tua fé tem que ser grande, ousado. E aí o mais ele vai fazer. Mas se você der lugar à voz, a pensamentos que invadem a tua mente e tentam te tirar do centro das atenções, né? O centro, o teu centro, a relevância, a importância do teu foco é Cristo. E pensamentos que vêm para tentar tirar, né? Vai te botar para baixo, vai te fazer medroso, vai te fazer fóbico, e assim você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. Talvez você esteja, como eu falei, passando por isso, mas coloque o teu foco em Cristo Jesus, que ele vai te ajudar, ele vai te estender as mãos, te levantar e te colocar de pé. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de revolução, uma sexta-feira de transformação, uma sexta-feira de ousadia, de intrepidez. A Bíblia diz que nós temos intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, e você consiga alcançar a tua vitória. Não desista, não dê lugar a pensamentos que vão te tirar do foco. Siga reto, focado na palavra de Deus em Cristo Jesus, que você vai ser mais do que vencedor. A Bíblia diz para nós que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, te dê um sábado, um domingo abençoado na presença do Senhor, guardado pela mão do Todo-Poderoso, para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.